Um metro tem quantos centímetros? Esse é o tema desta videoaula e nós vamos responder a essa pergunta, mas além disso a gente vai explicar como é que a gente chega à resposta adequada. Bem, como você pode ver aí em cima, 1 metro equivale a 100 centímetros. Bom, essa é a resposta. Porém, o mais importante não é apenas saber que 1 metro tem 100 centímetros. O mais importante é saber como a gente chega a essa conclusão, como é feito o cálculo e como é feita a conversão. Se você aprender o sistema de conversões, você será capaz de fazer qualquer uma delas, dentro dos múltiplos e submúltiplos do metro, que é o que a gente vai ver agora. O metro é uma medida integrante do Sistema Internacional de Unidades, o SI. É um sistema internacional, como o próprio nome diz, que visa a unificar as medidas padrão de todos os países, para que eles usem uma medida que seja utilizada praticamente no planeta inteiro, certo? E baseado nisso a gente tem os múltiplos e submúltiplos do metro, já que o metro é a medida base de comprimento. Para entender isso melhor, você tem que saber inicialmente o que é múltiplos e o que é submúltiplos. Tem que saber qual é o conceito de cada uma dessas palavras. Múltiplos nada mais são do que números que são multiplicados por outros números fixos e eles pode gerar vários outros números. Basicamente isso. Múltiplos são números gerados a partir de multiplicação. Submúltiplos são números gerados a partir de divisões. A gente vai ver isso com mais calma. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples. A gente vai fazer um paralelo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Trouxe aqui os múltiplos do real, como se o real fosse uma unidade de medida, certo? Só que o real ele não é unidade de medida, é uma moeda que vigora no Brasil, mas serve para a gente fazer um exemplo aqui, um paralelo, para facilitar o entendimento do que são múltiplos. Imagine que o real é uma unidade de medida básica. Então a gente teria aí as notas de 2, de 10, de 20, de 50 e de 100 reais. Então, o 2, o 10, o 20, o 50 e o 100 são múltiplos do real, porque foram multiplicados por algum número e geraram esse número. Por exemplo, a nota de 10 reais, que é a arara. É como se a arara fosse um múltiplo do real. A nota de 20, o mico-leão dourado. É como se o mico-leão dourado fosse um múltiplo do real. Mesmo jeito a onça pintada na nota de 50 e o peixe garopa na nota de 100. Esses são múltiplos, são maiores que a unidade de medida padrão, no caso seria o real. Agora nós temos aí os submúltiplos. Submúltiplos, como a gente disse antes, exprime a ideia de divisão. É como se eu pegasse um real e dividisse em 100 partes. Cada uma dessas partes é um centavo de real. E aí a gente tem as moedas de 5 centavos, representada aí pelo Tiradentes. A moeda de 10 centavos, representada pelo Dom Pedro I. A moeda de 25 centavos, representada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A moeda de 50 centavos, representada pelo Barão do Rio Branco. É como se eu dissesse, por exemplo, um Tiradentes equivale a 10 centavos. Então, um Tiradentes é a 10ª parte do real. Então, feito esse exemplo, esse paralelo aí para a gente ter uma noção do que são múltiplos e submúltiplos, agora a gente vai voltar aos múltiplos e submúltiplos do metro, que é a medida que importa aqui, que é a medida de comprimento. A gente pode ver no meio da tabela a unidade padrão, metro, simbolizado pela letra M minúsculo. E os múltiplos ficam acima, são quilômetro, hectômetro, decâmetro. E os submúltiplos ficam abaixo, decímetro, centímetro e milímetro. Pelo menos foi essa a ordem disposta aqui na tabela. As palavras quilo, hecto e deca são prefixos gregos aplicados à matemática. O quilo equivale a 1000, hecto equivale a 100, deca equivale a 10. Então, só olhando para as palavras, para a morfologia das palavras, a gente tem uma noção do quanto a grandeza vai valer. Por exemplo, quilômetro, quilômetro. Então, 1000 metros, porque o quilo representa 1000. Hectômetro, o hecto representa 100, então 100 metros. Decâmetro, 10 metros.
E decímetro, centímetro e milímetro equivalem a décima parte do metro, o decímetro, a centésima parte do metro, que é o centímetro, e a milésima parte do metro, que é um milímetro. Então a gente pode ver aí as equivalências. Então se a gente for lá para o centímetro, né, um centímetro é 100 vezes menor que o metro. Fazendo o caminho contrário, a gente pode perceber que o metro é 100 vezes o centímetro. Ou seja, em um metro tem 100 centímetros. Se a gente pegar o metro e dividir em 100 partes iguais, a gente vai chegar à conclusão de que cada uma dessas partes a gente chama de centímetro, que é a centésima parte do metro. E esse sistema a gente chama de sistema métrico decimal, porque de cada múltiplo ou cada submúltiplo eles estão variando na razão de 10. 10 vezes ou dividido por 10. Você pode ver aí. Acima de 1 metro, subindo 10 metros, 100 metros, 1000 metros. A cada degrau desse acima representa uma razão de 10. 10 vezes. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. E por aí vai. Para baixo, 1 dividido para 10 é 0,1. 0,1 dividido por 10 é 0,01. E 0,01 dividido por 10 é 0,001. Uma questão bem simples aí, variando de 10 em 10. Ou sendo multiplicado ou dividido. E aí que entram as conversões. Nessa tabelinha a gente pode ver. Quando eu tenho o metro no meio, quando eu quero transformar o metro em um submúltiplo, converter ele para um submúltiplo, eu vou da esquerda para a direita. O metro, no caso, seria a grandeza maior sendo convertida numa grandeza menor. No caso, 1 decímetro, 1 centímetro ou 1 milímetro. Se eu tenho 1 metro e quero saber a quantos centímetros o metro equivale, eu, seguindo a ordem, eu vou pular 2 casas para a direita. Metro, uma vez, centímetro, 2 vezes. Então eu pulei 2 casas. Então a primeira veio 10 e a segunda mais 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Então quer dizer que 1 metro equivale exatamente a 100 centímetros. Ok? E assim nós podemos fazer qualquer conversão. Se eu tiver aqui querendo saber quantos metros tem 1 quilômetro, eu tenho que partir do quilômetro aqui. 1 quilômetro, então vou pular uma casa, 2 casas, 3 casas. 3 casas, 10 vezes 10 vezes 10, que equivale a 1000. Então chego à conclusão de que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Se eu quiser saber quantos centímetros tem 1 quilômetro, eu continuaria. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar nos centímetros. Pulei 5 casas. Então eu multipliquei 10 vezes. Então colocarei aqui mais um zero, mais um zero. Então eu chegaria à conclusão de que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Essa é a regra. Se fosse o contrário, se eu tivesse 10 centímetros e quisesse saber quantos metros equivalem a 10 centímetros, era voltando, dividido por 10, aqui ó, embaixo. Então 1 centímetro. 1 centímetro dividido por 10, depois dividido por 10 de novo. Então ficaria 0,1 metro. Porque aqui, quando a gente vai dividindo, a gente coloca a vírgula para a esquerda e coloca o zero, para chegar ao resultado final. Então é basicamente isso, para fazer as conversões. Aí você pode treinar, fazendo a multiplicação ou a divisão, conforme o caso. Se você tem uma grandeza maior e quer converter para uma grandeza menor, aquela grandeza em números menores, por exemplo, o metro tem quantos milímetros? Aí você multiplica por 1000. Você multiplica 1 vezes 1000, que você vai saber que o metro tem 1000 milímetros. Se você quiser saber transformar, no caso, o metro em quilômetro, você tem que dividir por 1000, porque você tem uma grandeza menor sendo convertida em uma maior. Então, 1 metro vai ser 1000 vezes menor do que 1 quilômetro. Mais exemplos aqui. 1 metro é igual a 100 centímetros. 3 metros é igual a 0,003 quilômetros, porque o metro é 1000 vezes menor do que o quilômetro. 5 metros é igual a 5.000 milímetros. Então, porque o metro é 1000 vezes
maior do que o milímetro. Finalizando, vamos deixar aqui mais um pensamento. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Essa frase foi dita por Thomas Edison, uma das mentes mais brilhantes que já existiram, porque ele simplesmente revolucionou a forma como nós lidamos com a eletricidade. Ele criou a lâmpada incandescente. Na época só se usava velas e combustíveis para nós termos luz. Na época ele criou essa lâmpada incandescente. Ele tentou mais de 1000 vezes para conseguir criar a lâmpada. Perguntaram para ele como foi enfrentar mais de 1000 fracassos até chegar a lâmpada. Ele disse que aquilo não era fracasso. Ele disse que foram 1000 vezes. Na verdade, ele considerou que foram 1000 formas de não inventar a lâmpada. Ele não encarava como fracasso, mas como uma forma que era descartada até se chegar ao caminho correto de encontrar a lâmpada. Ele também criou, na época, a bateria do carro elétrico. Na época dele, há mais de 100 anos, existiam carros elétricos sendo fabricados, porém os carros movidos a combustíveis fósseis, eles tinham um desempenho melhor. Então os carros elétricos foram praticamente abandonados. Hoje os carros elétricos estão voltando por causa da questão ambiental e tudo mais. Mas esse gênio aqui, Thomas Edison, ele tinha várias invenções, ele contribuiu muito para a humanidade. Então, se o cara ele teve toda essa genialidade, ele teve toda essa eficiência e deixou essa frase, vale a pena refletir sobre ela, sobre a persistência e sempre tentar mais uma vez. Um abraço.